eu quero trazer uma palavra para você, o Salmo 30 e o versículo de número 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero trazer uma palavra para você sobre construindo o meu futuro. Preste atenção aqui na introdução aqui que eu vou conjecturar com você. Será que é possível construir o futuro da minha vida? Eu não tenho domínio nem do hoje, a não ser desse momento que eu estou vivendo. Como é então que eu posso pensar em construir o futuro e ter certeza do amanhã? Como é que é isso? Eu já falei aqui uma vez que, sem querer, eu vi e eu achei e guardei. Eu estava vendo aquele filme do Urso Panda. Aí o tal do Shaolin, do mestre do Urso Panda, ele vai dizer uma coisa interessante que eu guardei. Ele diz o seguinte: o passado é história, o futuro é mistério, e o tempo de hoje é tão precioso que é chamado presente. Eu achei legal esse negócio, né? O passado é história, o futuro é mistério, né? E o tempo de hoje é tão especial, né, que é chamado presente. Agora escute isso aqui. Nós pensamos que muitas vezes o nosso futuro depende exclusivamente da ação de Deus e não é nada, absolutamente nada que eu possa fazer para que coisas boas aconteçam no futuro da minha vida. Gostaria de te informar que há um ledo engano. A Bíblia me mostra que se eu obedecer regras e princípios, eu posso construir uma coisa boa para o meu futuro. Como o contrário é verdadeiro. Se eu desobedeço regras e princípios de Deus, eu também posso construir uma coisa ruim para o meu futuro. Então, eu queria dar uma palavra aqui bem rápida com você, para você entender isso que eu quero dizer aqui nessa noite. Eu vou dividir o meu futuro, o nosso futuro, tá, em 3 dimensões, para você entender o que eu quero falar aqui contigo essa noite. Então eu vou pegar o futuro, seja meu ou seja seu, o nosso futuro, e vou dividir em 3 dimensões, para você entender que é possível se construir alguma coisa para o futuro. Então vamos lá? A primeira dimensão tem a ver com fatos e acontecimentos em qualquer tempo do meu futuro. Aqui está a primeira dimensão. A primeira dimensão tem a ver, vou repetir, com fatos, acontecimentos em qualquer tempo do meu futuro. É possível construir fatos e acontecimentos positivos e bons para o meu futuro? Eu provo que sim. Então aqui está a primeira dimensão em relação ao meu futuro. Como é que é isso, pastor? Então vamos para a Bíblia. Em Josué, capítulo 3, versículo 5, Josué diz assim para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. O amanhã é o futuro. Josué está dizendo uma coisa aqui: se você se santificar hoje, amanhã vai ter um fato, vai ter um acontecimento bom no seu futuro. Porque a santificação é você se aproximar de Deus e se afastar do pecado. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais possibilidade de coisas extraordinárias
incomuns e incríveis acontecerem no seu futuro. O que é que Josué está dizendo para eles? Se vocês se santificarem hoje, amanhã o Senhor vai operar maravilhas. Isso é o incrível, o inusitado, o incomum. O que aconteceu? Só para vocês terem uma ideia, o Rio Jordão, ele começa no Mar da Galileia e termina no Mar Morto. O Mar Morto é a parte mais profunda do planeta Terra. Está a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Então, o Jordão corre, olha que coisa incrível. Ele corre do Mar da Galileia e ele vem descendo até chegar no Mar Morto. É uma inclinação de mais de 200 metros. E na época das cheias, você já imaginou? Um rio em descida, em época de cheias, com a velocidade e a força da água, que toma todas as ribanceiras, como está na narrativa bíblica. E o que acontece? O Senhor para aquelas águas, quando os sacerdotes entram com a arca, e o Rio Jordão é aberto e o povo passa enxuto. É uma maravilha, é algo extraordinário. Mas como resultado de quê? Como resultado da santificação. Como é que você pode produzir fatos e acontecimentos bons para a sua vida no futuro? Se santifique, se afaste do pecado e se aproxime de Deus. Segundo lugar, nós conhecemos a história quando Israel estava emparedado. Faraó vinha atrás e o Mar Vermelho na frente. Aí lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 13, Moisés vai dizer uma coisa: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, porque hoje os egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais verão, porque o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Olha o que Moisés está dizendo para eles. Vê hoje pela fé o que vai acontecer ainda hoje mais tarde. É o que Moisés está dizendo. Veja hoje pela fé o livramento que o Senhor vai dar num tempo próximo futuro. Então a fé produz fatos, acontecimentos abençoados na história do seu futuro. E o que aconteceu? O Mar Vermelho foi aberto, o povo passou a pé enxuto e todo aquele exército naufragou. Pela fé. A fé produz fatos e acontecimentos bons no seu futuro. Se você crê que Deus pode abrir uma porta, que Deus pode operar um milagre, que Deus pode te dar uma resposta, que Deus pode mover o céu e o mundo espiritual a teu favor. Você lembra de Abraão? Estava desanimado, ficando velho, tinha uma promessa. Aí no capítulo 15, versículos 5 e 6, Deus tira ele da tenda e diz assim: olha, vê se é possível contar as estrelas dos céus. Assim será a tua descendência. O texto diz assim: e Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Então, pela fé, Abraão viu a bênção do amanhã. Veja, meu irmão, veja pela fé a vitória que Deus pode te dar. Veja pela fé que Deus pode abrir essa porta. Veja pela fé que tem fatos e acontecimentos abençoados para a sua vida. Olha o que é que pode produzir fatos e acontecimentos bons no seu futuro. Vamos para um outro episódio da Bíblia. 1 Reis, capítulo 17, eu vou sintetizar, do versículo 2 ao 6. Quando diz a palavra do Senhor: e veio a palavra do Senhor a Elias. Você sai daqui, vira para a direita, se esconde lá, junto ao ribeiro de Quiriete. E diz assim: e Elias fez conforme a palavra do Senhor. Você vai ser sustentado por corvo, que vai te trazer pão e carne de manhã e de tarde, no ano da fome e da sequidão. Depois, entre o versículo 8 e 10, a seca é grande, o rio seca,
Aí Deus diz, agora levanta-te. Veio a palavra do Senhor a Elias. Levanta-te, vá a Serepta, porque eu tenho ordenado a uma viúva que se sustente. E ele foi. Então aqui está o terceiro motivo que pode produzir fatos bons, acontecimentos bons. Obediência à palavra do Senhor. Se você obedecer à palavra do Senhor, portas serão abertas, respostas serão dadas, milagres vão acontecer, porque Deus vela pela sua palavra. Como é possível produzir fatos e acontecimentos bons para o meu futuro? Santificação, a fé, a palavra do Senhor, você pode produzir fatos bons para o seu futuro. Agora eu vou para a segunda dimensão do futuro. Não tem a ver com fatos, não tem a ver com acontecimentos, mas sim o que eu construo por um longo tempo na história da minha vida. Tem a ver com a minha trajetória de vida. Agora mudou, a dimensão já é maior. A primeira dimensão, eu posso construir fatos e acontecimentos para o meu futuro através da santificação, através da fé, através da palavra do Senhor. Agora a coisa é maior. Agora a segunda dimensão não tem a ver com fatos, não tem a ver com acontecimentos, tem a ver com a sua trajetória de vida no futuro. Eu posso, pastor? Eu posso construir alguma coisa boa na trajetória da minha vida? Sim, vamos para a Bíblia, meu irmão. O negócio aqui é com a Bíblia. É a palavra que tem a resposta. Então vamos lá. Primeiro, eu já citei no ato da oferta, Marcos capítulo 4, versículo 26 e 28, que diz que o reino de Deus é comparado a um homem que saiu a semear e sem saber como aquela semente cresceu, desenvolveu. Estamos falando da lei da semeadura. Você não semeia para uma colheita. Uma árvore não é plantada que dá fruto para dar apenas um fruto. Você semeia uma semente que vai produzir uma árvore, que vai produzir frutos sazonalmente por todo um tempo, por toda uma vida. Então a lei da semeadura, ela não opera em um acontecimento ou em um fato. Ela opera na trajetória da sua vida. O que é que você está semeando e você quer colher na trajetória da sua vida? Você quer colher misericórdia? Então semeie misericórdia. Você quer colher bênçãos? Semeie bênçãos. Isso é a lei da semeadura, meu filho, que está na Bíblia. Não estamos falando de uma dimensão de acontecimentos e fatos, mas de trajetória de vida. Você quer ver uma outra coisa? Olha o que diz Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Que os filhos devem obedecer aos pais. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e prolongue seus dias sobre a terra. Não está falando de um fato, não está falando de um acontecimento. Está dizendo que quando você honra teu pai e tua mãe, o teu futuro tem duas coisas: você vai viver bem e vai ter longevidade. Não é fato, não é acontecimento, é história, é trajetória. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas bem e prolongue seus dias sobre a face da terra. Está aqui uma receita da Bíblia, que você, ao aplicar, você está aplicando para o seu futuro. Você quer ver um outro texto da Bíblia, que não fala de momento, nem de fatos, mas de trajetória? Isaías capítulo 41, os 3 primeiros versículos. Bem-aventurado é aquele que se compadece do pobre. O Senhor o livrará. O Senhor o livrará no dia mau. Será conservado em vida. Será abençoado na terra.
O desejo dos seus inimigos não prevalecerão contra ele. O Senhor o livra do leito da dor e do leito da enfermidade. Não está dizendo de um momento. Bem-aventurado, feliz é aquele que se compadece do pobre. Será conservado em vida. Será abençoado na terra. O desejo dos seus inimigos não prevalecerão contra ele. Isso aqui não é momento, não é fato. Isso aqui é trajetória de vida. Se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter uma vida próspera de saúde, se você quer ver seus inimigos serem derrotados, se você quer ter conservação de vida, abençoe o pobre. Meu irmão, a Bíblia não tem fórmula mágica. A Bíblia tem uma fórmula que, se eu aplicar, vai ter resultado. Você quer ver como é que você pode construir o seu futuro não apenas por fatos bons, acontecimentos bons, mas por trajetória de vida? Provérbios 23, versículo 17 e 18. Se no temor do Senhor todo dia haverá um bom futuro para você. A sua esperança não vai falhar. Temer a Deus todo dia é obedecer a Deus todo dia, é se submeter à vontade de Deus todo dia, é se afastar do pecado todo dia. Se você faz isso, haverá um bom futuro para você. Não está falando de um momento, não está falando de um dia, está falando de futuro, está falando de trajetória de vida. E a sua esperança não vai falhar. A esperança é a confiante perseverança no futuro. Vão acontecer coisas boas na trajetória da sua vida, que não vai ser um momento ou num ano, se você teme ao Senhor. Isso aqui é a receita da Bíblia. Você quer ver outra receita? Que não tem a ver com momento, nem com fatos bons, mas com trajetória de vida? Jesus faz uma declaração em João 10:10, na parte B do versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não está falando de um momento, ele não está falando de um fato ou de um acontecimento. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você crê nele, se você entrega a sua vida a ele, se você reconhece ele como Senhor e Salvador, você vai ter vida abundante. Vida abundante não significa que você não tenha tribulação, que você não tenha adversidade. Mas vida abundante significa que você vai ter uma vida de alegria, de paz, de satisfação de viver. Isso é estilo de vida, isso não é momento de vida. Agora eu vou para a terceira dimensão. A terceira dimensão em relação ao meu futuro, ao seu futuro, tem a ver com uma dimensão extraordinária, incalculável, inimaginável de tempo, em relação ao que a mente humana pode perceber. Então a terceira dimensão do meu futuro tem a ver com uma dimensão inimaginável, incalculável, extraordinária de tempo, que nem a minha mente humana consegue perceber tudo. Como é que é, pastor? Quer dizer que eu posso produzir alguma coisa, fazer alguma coisa que vai redundar em bênção para uma dimensão inimaginável de tempo. Eu te provo na Bíblia. Vamos lá? Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6 e Deuteronômio 7 e 9. Os 10 mandamentos. O que é que o Senhor vai dizer ali? Que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E visita em milhares aqueles que obedecem e guardam seus mandamentos. Milhares o quê? Milhares de gerações. E a confirmação está em Deuteronômio 7 e 9. Que Deus visita a obediência, a fidelidade a Ele por 1000 gerações.
Se cada geração tem 70 anos, nós estamos falando de 70 mil anos. Quem é que tem aí? Quem imagina o que sejam 70 mil anos? Que dimensão de tempo é essa? Sabe o que esse texto está dizendo? É que quando você obedece à palavra de Deus, quando você obedece os mandamentos de Deus, você está produzindo para o seu futuro algo que vai transcender você. A bênção de Deus vai ultrapassar você. A bênção de Deus vai ultrapassar teus filhos. A bênção de Deus vai ultrapassar os filhos dos teus filhos. A bênção de Deus vai ultrapassar o filho dos teus filhos dos teus filhos. A bênção de Deus vai ultrapassar o filho dos teus filhos dos teus filhos dos teus filhos. Numa contagem que ninguém tem. Esse é o Deus que quer abençoar o teu futuro. Agora, um texto conhecidíssimo que é chamado o texto áureo da Bíblia. Eu disse, a terceira dimensão em relação ao futuro tem a ver com um tempo inimaginável, incalculável à mente humana. E o que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode hoje produzir para o seu futuro eterno. Não é seu futuro de 50, 60, 70, 80 anos que você vive. O futuro eterno, onde não vai ter fim. O futuro onde não existe fim. Onde o Senhor vai limpar dos olhos toda lágrima, não vai haver dor, não vai haver morte, não vai haver mal. Então hoje você pode construir o seu futuro até a eternidade, que é um tempo que não terá fim. Quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você aceita como Senhor da sua vida, ultrapassa a promessa de 1000 gerações, vai alcançar a sua eternidade para sempre e sempre e sempre. Então, meu querido, escute aqui a minha conclusão. No tempo chamado hoje, eu determino sobre o tempo chamado amanhã e o meu futuro até a dimensão eterna. Vou repetir para você. No tempo chamado hoje, eu determino sobre o tempo chamado amanhã, que é o meu futuro até a dimensão eterna. Então, hoje, eu e você podemos determinar sobre o nosso futuro até a dimensão eterna. Por isso, querido, que não adianta, se você morrer, alguém acender vela para você, para tentar quebrar seu galho. Porque a Bíblia diz em Romanos 14:12, cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Hebreus 9:27 diz que depois da morte segue-se o juízo. Você é responsável pelos seus atos. Então não adianta você viver uma vida de pecado aqui e alguém vai determinar sobre o seu futuro eterno. É você e eu, nós é que determinamos sobre o nosso futuro eterno, com nossas atitudes de fé ou de incredulidade. Agora, 3 coisas que Deus nos diz no texto que eu li. 3 coisas que Deus nos diz no texto que eu li. E que tem a ver com dimensões de tempo. A primeira, o choro pode durar uma noite. Choro aqui significa tempo de tribulação, de adversidade e de dia mau. E ele está determinando aqui. O choro pode durar uma noite. Significa que o tempo de adversidade e tribulação é um tempo limitado e determinado. O choro pode durar uma noite. Está mostrando uma dimensão de tempo e está mostrando que tem um limite. O limite é a noite. Isso é,
tribulação e adversidade têm um tempo limitado. A segunda declaração do texto. Mas a alegria vem ao amanhecer. Alegria significa promessas, vitórias, portas abertas, respostas. O que é que eu aprendo? Que a dimensão do tempo de alegria é maior do que a dimensão do tempo de tristeza. O choro pode durar uma noite, está limitado. Mas a alegria vem ao amanhecer. Só diz onde ela começa. Não diz onde ela termina. O choro diz onde ele termina. O choro pode durar uma noite. Pum. Mas a alegria vem ao amanhecer. Não diz onde ela termina. Significa que o tempo da bênção, da vitória, da alegria é maior do que o tempo da adversidade, do dia mau, da tribulação. Agora, a terceira questão desse texto é o seguinte, é profético para você. Vou até beber um pouquinho d'água para ver quem vai receber. É uma declaração profética que está no texto. Eu vou ler e vou trazer a declaração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então é profético para você, para quem quer receber. O futuro de qualquer choro é a alegria. Alguns entenderam, eu vou repetir. O futuro de qualquer choro é a alegria. O texto não para. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Depois da tribulação, depois do dia mau, depois dessa luta, depois dessa derrota, vai vir a vitória, vai vir a bonança, vai vir a porta aberta, vai vir a resposta. Isso está no texto, meu irmão. Quem crê nisso aí, você pode dar um glória a Deus, um aleluia, meu amado. Se nós pensamos que tudo que vai acontecer no nosso futuro está exclusivamente no controle de Deus, então nós não acreditamos em livre-arbítrio, nós acreditamos em determinismo, e você não passa de um robô, já que você não tem o poder de decidir. Mas é exatamente ao contrário. Porque só vai dar conta quem é responsável. Você já viu alguém dar conta de alguma coisa e não ser responsável? Eu não conheço isso. Só se dá conta de alguma coisa se você é responsável. Repito Romanos 14:12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Se você vai dar conta de você, é porque você é responsável. Se Deus fosse responsável por tudo que você faz, você não daria conta de nada a Ele. Uma pessoa só dá conta da responsabilidade que você transfere para ela. Por isso que você não pode cobrar coisas de criança que você não deu a responsabilidade, que ela não é capaz de decidir. E até a lei, até a Constituição diz isso, que os pais são responsáveis pelas crianças. Elas não têm capacidade de responsabilidade. Até na lei. Agora, o adulto, o maior de idade, até diante da lei dos homens é responsável, como também diante de Deus. Então, meu amado, põe uma coisa na tua cabecinha aí, queridão. O meu futuro, em relação a fatos e acontecimentos, estão sendo determinados por santificação, por fé e por obediência à palavra de Deus. O meu futuro, em relação à minha trajetória de vida, está sendo determinado por aquilo que a Bíblia me diz que, se eu praticar, vai acontecer: honrar pai e mãe, abençoar o pobre, crer em Jesus como o Senhor da minha vida.
O meu futuro, em relação a uma dimensão que ultrapassa a minha existência, vai ser determinado pela minha obediência à palavra de Deus. E o meu futuro, numa dimensão de tempo que vai à eternidade, o tempo que não tem fim, vai ser determinado por eu entregar minha vida a Cristo e crer que Ele é meu Senhor e Salvador. Decida. Decida. Você está tomando decisões que vão determinar sobre o seu futuro.